Galera, Avatar, o Caminho da Água apresentou pra gente vários mistérios. Quem é a Kiri? Como é que a Dra. Grace ficou grávida? Quem é o pai da garota? Por que ela tem aqueles poderes? Vem comigo que tem muito assunto pra gente debater agora e desvendar. Vamos lá. O mundo nunca esteve tão conectado. Parece até que a gente tá vivendo numa ficção científica, não parece? Mas essa realidade é irreversível. Quem não souber se atualizar vai ficar para trás. O mundo virtual não é mais só questão de comunicação, entretenimento, não. Os maiores negócios e profissões do mundo estão aqui, ó, no virtual. Então bora dominar o mercado antes que você perca esse bonde. Sabe como é que faz isso? Com o pacote vitalício da Dunk Coach. Você vai aprender tudo sobre as mais diversas áreas lucrativas da internet. Empreendedorismo, marketing digital, programação para web e celular, desenvolvimento e design de games, desenvolvimento pessoal, línguas estrangeiras. Aliás, até o meu treinamento Viver de YouTube tá lá também. Então não dá nem para citar todos, são mais de 200 cursos para você dominar todas as possibilidades de trabalho no digital. E como o nome diz, né, é vitalício. Você vai ter curso e atualizações para sempre. E sabe como é que vai ser? Você paga menos de R$50 por mês durante um ano. Depois você nunca mais vai precisar pagar mais nada e vai ser um eterno Dunk Coach para sair sempre na frente do mercado digital. Você viu vantagem nessa, né? A Dunk te dá todo o suporte para você estudar. Você pode fazer o download das aulas, estudar offline, tem material didático, plano de estudo, e-books. Dá até para dividir o perfil com alguém da sua família, né? Tudo num pacote só. Chega mais um link, eu deixei aqui na descrição para você aproveitar essa oportunidade e dominar o mercado digital como poucos. E para sempre, né? Corre lá! Renessantes, Peter aqui, hein? A Kiri é uma das novas personagens de Avatar 2. E sério, ela mal chegou e a gente já virou uma das queridinhas dos fãs. A galera tá gostando pra caramba dessa personagem. Kiri, gente boa, ela é carismática, ela tem poderes especiais, ela tá envolta em uma porrada de mistérios. Uma porrada de mistérios orbita essa personagem. Tudo indica que ela vai ser uma das personagens centrais da franquia daqui pra frente. Ela vai fazer parte do protagonismo da franquia. Então bora tentar desvendar o nascimento dela. Quem são os pais e qual papel ela desempenha daqui pra frente em Avatar. E se você gosta desse tipo de assunto, é aqui no YouTube onde você vai encontrar sempre, todos os dias, pelo menos nos próximos anos, eu te garanto. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante pra te informar. Eu te garanto, se você se inscrever e ativar o sininho, você nunca mais vai ficar desinformado do que acontece na Nerdice Mundial, hein? Aqui é um portal multiversal nerdístico. Obrigado de coração, vamos lá. Pra começar, bora recapitular o filme 1. No final do primeiro Avatar, a Dra. Grace ela foi ferida durante a fuga e não tinha jeito. E pra tentar salvar ela, o Jake e o povo Matikai tentaram fazer uma ligação do corpo dela e o avatar dela com a deusa Eywa, no ritual lá na Árvore das Almas. Num ritual parecido, no fim do filme, a Eywa transferiu definitivamente a mente do Jake pro avatar dele, mas a Dra. Grace não teve a mesma sorte. No fim do filme 1, ficou subentendido que a deusa tinha recebido a Dra. Grace, como ela fazia com os mortos, né? Com os ancestrais do povo da floresta. Até aquelas raízes da árvore tinham envolvido o corpo humano da Grace. Por isso todo mundo achou que ela tinha morrido total. Concorda? Foi tipo um enterro, aconteceu um enterro ali. A gente teve aquela sensação. A primeira surpresa é que no filme 2, o corpo do avatar da Dra. Grace apareceu em suspensão numa espécie de aquário. Opa, a Dra. Grace está em animação suspensa ou o avatar dela está preservado no laboratório? Resposta é animação suspensa. Bom, faz sentido os cientistas terem buscado o avatar da cientista. A gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro que o avatar é um experimento super caro. Tudo bem, ninguém com outro DNA poderia usar o avatar da Dra. Grace, mas ele pode servir para outros estudos dentro do laboratório. Segundo, o avatar dela não morreu. Quem morreu foi a doutora original. E mais surpreendente ainda foi saber no filme 2 que aquele avatar tinha gerado uma filha, a Kiri. Isso confirma que o avatar da Grace estava vivo e por isso esse corpo está em animação suspensa. Um corpo morto não pode gerar filhos, simples. Mas como isso aconteceu é uma parte nebulosa da história. Eles descobriram que a Grace estava grávida e trouxeram ela para o laboratório, ou eles levaram ela para o laboratório e só lá eles perceberam que ela estava grávida. E aí, o que você acha que veio primeiro, hein? Na cena de abertura de O Caminho da Água, o Jake contou que o nascimento da Kiri foi um grande mistério. Então eles nem sabiam ainda como é que era possível isso. Por isso o filme 2 não explicou nada sobre como o avatar da Grace ficou grávida da Kiri. Mas a gente pode começar a pensar, a tentar achar pistas disso. Vamos devagar aqui agora, galera. A Grace é humana, ela tinha um avatar. O corpo humano e o avatar foram entregues para Eywa. Mas e a Kiri? Quais características ela tem? Um detalhe importante é que parece que a Kiri nasceu como uma nave, mas não é. A Kiri nasceu com características de avatar, que é a mistura genética de nave com humanos. Tem características genéticas diferentes, né? Visualmente diferentes. Prova disso são 5 dedos nas mãos. Os naves originais têm 4. Outra coisa é que a Kiri tem pelos nas sobrancelhas.
Isso também é característica de Avatar e não de nave. A Kiri, ela foi criada com a família do Jake, sabendo que tinha nascido misteriosamente do avatar da Doutora Grace. Só que não existia nenhum indício que esse avatar da Grace estava grávida no primeiro filme. Então, para os nativos, o pensamento mais óbvio era que o nascimento da Kiri tinha alguma coisa a ver, alguma relação com a deusa Eywa. Depois que a Kiri cresceu, o assunto do pai desconhecido dela era tema de provocações das outras crianças, né? As crianças provocavam ela com isso, com essa questão do pai dela. Inclusive já especulando que o pai da Kiri poderia ser o cientista Norman Spellman, que era bem chegado da Doutora Grace no filme 1. Mas na boa, galera, isso aí tem a mínima chance de ser, né? Primeiro, porque seria uma saída muito simples, até boba. Segundo, a gente tem que levar em conta que a narração do Jake lá no início do filme coloca o nascimento da Kiri praticamente como um milagre. E é justamente isso que combina com o fato da Kiri ter poderes especiais e ter uma conexão profunda com a Eywa. A Kiri é muito conectada com a natureza, e a natureza é a manifestação da deusa Eywa. Por isso ela tem visões, ela tem uma comunicação com os seres do planeta, ela consegue controlar outros animais como ela fez com os peixes luminosos no fim do filme. Ela nem precisa respirar debaixo d'água. E ela também escuta uns batimentos cardíacos que nenhum outro personagem ouve. E ela mesmo disse que é o coração da Eywa. Isso apareceu até no trailer. E a gente tem que lembrar que qualquer tipo de conexão com a Eywa tem automaticamente um significado espiritual. Tem uma coisa assim de superpoder, de paranormalidade, né? Ou seja, a Kiri é um personagem espiritual. Ela tem pelo menos uma parte de divindade nela. Pelo menos uma coisinha de deusa, de espírito ela tem dentro dela. Geneticamente, a Kiri teria então parte humana, parte nave, né? Que misturando os dois dá um avatar. E uma parte divina, que vem da Eywa. Já tinha pensado nisso? Ela é um 3 em 1 ali. E essa conexão espiritual com a Eywa apareceu lá no filme 1, quando eles fizeram o ritual para tentar salvar a Doutora Grace, para passar a mente dela pro Avatar. A Eywa agiu ali, tanto que a Grace disse que era real, que a Eywa existia. E nessa cena do ritual no filme 1, se você reassistir, tem misturado no meio da trilha sonora um batimento cardíaco muito parecido, muito semelhante ao que a Kiri ouve no filme 2. Por causa dessa conexão mais profunda do que a gente esperava no filme 1, tudo indica que a Kiri seja filha da própria Eywa, que usou o avatar da Doutora Grace. Seria então uma concepção imaculada, né? Isso é característica de muitas religiões, entende? Nas mitologias e religiões, os seres salvadores que vêm trazer a luz para o mundo vêm de uma concepção desse tipo, como no cristianismo, né? Isso significa que a Kiri veio para essa história com uma missão muito maior do que a gente poderia imaginar. Essa conexão especial da Doutora Grace com a Eywa combinou no nascimento milagroso da Kiri. Mas não fica por aí, calma, galera. Essa criança milagrosa tem habilidades inexplicáveis de se comunicar com todas as plantas e animais de Pandora. Isso indica claramente que a Eywa é a responsável pelo nascimento da Kiri, ou seja, a verdadeira mãe dela. A Doutora Grace foi o veículo para esse ser especial vir para o mundo, para se materializar. Resumindo, Avatar 2 dá a entender que o avatar da Doutora Grace foi a barriga de aluguel da deusa Eywa. E a Eywa pode ter enviado a Kiri enquanto a Doutora Grace estava morrendo na Árvore das Almas. Então a Kiri pode ser ou a filha da Eywa, ou até mesmo a própria Eywa, ou então parte da consciência da Eywa encarnada. Já pensou nisso? Prova disso é que no filme 1 a Neytiri falou que a Eywa não tinha escolhido um lado no conflito. Ela não ia interferir na guerra. Mas, como a gente viu, no fim, a Eywa atendeu o chamado e enviou os animais em massa para ajudar na batalha. Mas se não fosse só isso, e se nessa decisão de ajudar os Na'vi e toda a Pandora, a Eywa tivesse resolvido ter um corpo físico para ajudar nessa guerra que só vai aumentar daqui para frente? Outro simbolismo que coloca a Kiri nesse lugar de personagem tipo Messias é que ela teve um papel fundamental para salvar a família inteira, trazendo luz para a escuridão. Todo Messias é a luz, todo. E isso coloca a Kiri como uma personagem de destaque para o filme 3 em diante. Da mesma forma que ela salvou a família, o próximo passo seria salvar Pandora inteira. Lembrando que os humanos querem povoar Pandora. E se a guerra já foi imensa, com um pouquinho de humanos lá, imagina uma chegada em massa. Imagina todos os humanos chegando. Só a interferência da própria Eywa para ajudar nisso, concorda? A pergunta certa é, quem é a Kiri? E tudo indica que ela é uma divindade em Pandora. Voltei para te lembrar que o link pro plano vitalício da Dunk Coach tá aqui embaixo. O preço tá muito acessível, aproveita. Ah, eu também deixei o link do canal da Dunk Coach. Lá tá lotado de tutoriais para você aprender a programar. Tudo de graça, né? Vai lá e se inscreve. Você curtiu saber mais sobre a Kiri? Você acha que ela é filha da deusa ou a própria deusa? Você tinha percebido essa profundidade toda dessa personagem? Esse background todo? Então comenta aqui embaixo, mas se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar trazendo teorias, mais futuras possibilidades para os próximos filmes de Avatar. Então você tem que estar inscrito com o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!